É, hora do Mão A. Uma garota sempre viveu nas sombras de sua irmã doente e frágil, sempre cuidando dela, achando que tinha que fazer tudo pela família. Mas um dia, sua pobre irmãzinha rouba tudo dela, então ela percebe que nunca foi amada e não tem lugar para ela em sua casa. De repente ela cruza caminhos com o herdeiro mal falado e ilegítimo do Grão-Ducado, e os dois criam um plano para ela finalmente fugir. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Amável Irmã Mais Velha Se Foi, e espero que aproveite. A história começa com uma jovem chamada Irene, cujo noivo é roubado pela própria irmã. No início, eles dois apenas passavam tempo juntos, mas depois ele começou a visitá-la em segredo. Até os servos sabiam sobre o caso deles, mas não fizeram nada para impedir. E essa não é a primeira vez que a irmã mais nova de Irene rouba os holofotes. As duas garotas nasceram no mesmo dia, com apenas um ano de diferença. A irmã mais nova se chama Riel, e ela era muito fraca quando criança, então tudo era ajustado para atender às suas necessidades. Então Irene acabou sendo negligenciada em seu aniversário compartilhado, e seus pais prestavam atenção em Riel enquanto ignoravam completamente sua filha mais velha. Que tipo de pais seriam tão cruéis? Mas era principalmente culpa de Riel, já que ela sabia bem como manipulá-los. Mesmo quando era pequena, ela fingia desmaiar de repente, encerrando todas as celebrações de aniversário antes que alguém pudesse se lembrar de Irene. Riel é realmente maligna, e as coisas continuaram assim por anos. 6 anos depois, Irene finalmente entrou na Academia Real, mas com um ano de atraso já que estava muito ocupada cuidando da irmã mais nova. Pela primeira vez ela fez amigos sozinha, mas essa alegria também foi breve. Assim que Riel soube deles, eles pararam de sair com Irene. Ela nunca teve certeza do que aconteceu, mas obviamente foi obra de Riel. Então Irene não teve escolha a não ser suportar, vivendo toda a sua vida em função da irmã. Mesmo depois de se formarem, ela mal deixou a casa para proteger Riel. Então um dia, ela conheceu Boris Girton em uma festa. Boris foi uma das primeiras pessoas a entender a situação dela, e sempre esteve ao seu lado. Um dia, ele pediu sua mão em casamento. Irene não estava exatamente apaixonada por ele, e ele não vinha da melhor família, mas ela esperava que ao se casar ela finalmente pudesse se afastar de Riel. Então ela disse sim, e eles realizaram uma cerimônia de noivado às pressas. Mas assim que o noivado foi anunciado, ele tentou tirar vantagem dela. Quando ela disse não, ele passou para Riel, que estava apenas feliz em ter outra arma para usar contra a irmã. Mas Irene finalmente teve o suficiente, então ela confrontou os dois e disse a Riel para nunca mais chamá-la de irmã, ignorando mais um de seus desmaios fingidos, que não foi exatamente uma performance digna de Oscar. Então, Irene tirou o anel de Boris, e ordenou que ele saísse de sua casa. A partir de então, ela decidiu viver por si mesma, e apenas por si mesma. A primeira coisa que ela faz é ordenar que todos os seus pertences sejam mudados para o terceiro andar. Inicialmente, o mordomo imagina que ela se mudaria com Riel, já que elas sempre ficaram em quartos vizinhos desde nascer. Mas ela rapidamente corrige sua suposição, e explica que Riel ficará sozinha no segundo andar a partir de agora. Quando o mordomo pergunta se sua mãe aprovou essa ordem, ela diz que não importa, e não precisa da permissão de ninguém. Ela está apenas começando a se familiarizar com seu novo espaço, quando de repente, sua mãe irrompe no quarto e lhe esbofeteia. Parece que Boris, o pior noivo do mundo, correu direto para os pais dela quando Riel desmaiou e contou tudo para eles. Agora, sua mãe está alegando que Irene quase matou a irmã. Isso é um pouco dramático, mas Irene rebate dizendo que a doença de Riel não é responsabilidade dela e nem sua culpa. Sua mãe fica chocada por ela ter realmente se defendido, e depois de ouvir o quanto ela sofreu por causa da irmã, ela pega sua mão e a conforta. Mas primeiro, ela decide verificar como está Riel. Então qualquer esperança que Irene tinha, agora foi despedaçada. Está claro que seus pais sempre colocarão Riel em primeiro lugar, não importa a situação. Devastada, ela expulsa sua mãe do quarto e cai no chão soluçando. Não é como se ela não esperasse que isso acontecesse, mas ela ainda é jovem, então ainda acreditava que seus pais finalmente mudassem. Ela começa a se perguntar se o problema é ela, e se na verdade ela está esperando demais deles. Mas ela já teve que fazer sacrifícios demais, como aquela vez em que estava desenhando e Riel caiu, e desde então, nunca mais foi permitido que ela desenhasse de novo. Irene sabe do fundo de seu coração que ela não pode continuar vivendo assim, e ela precisa escapar dessa casa. O problema é que os Chase são uma casa prestigiada e bem conhecida, então onde quer que ela vá, ela será capturada pelos homens de seu pai. A única saída é partir com o consentimento de seus pais. Então parece que voltamos ao plano A, um casamento. Mas obviamente não com Boris, o que é um alívio, já que ele tem um nome bem ruim. O que Irene não sabe, é que nesse exato momento, tem um jovem em uma situação muito semelhante à dela. Seu nome é Noel Christian, e ele é o filho ilegítimo do grande Duque Christian. Felizmente para ele, tanto seu pai quanto seu meio-irmão faleceram, deixando ele como o único sucessor do legado do Grão-Duque.
Mas seu avô se recusou a aceitá-lo como herdeiro, então ele deu a Noel uma condição impossível para impedir ele de se tornar o chefe da família. Se ele quiser o lugar de seu pai, ele tem que se casar. Não parece tão difícil, especialmente quando tem uma dama recém-solteira de uma família próspera logo ao lado. Falando em Irene, ela acabou de entrar na refeição de sua família sozinha pela primeira vez, quebrando a tradição de acompanhar Riel em literalmente todo lugar que vai. Tem um silêncio constrangedor quando ela chega, mas Irene mantém a calma e se senta. Riel imediatamente se levanta para garantir à irmã que não há necessidade de se desculpar pelo incidente de ontem. Mas Irene não entra no jogo, e ela explica que não vê necessidade de se desculpar, apontando que a culpa é dela por fazer o papel de vítima. Sua mãe fica furiosa, mas Irene aponta que sua irmã beijou seu noivo, o que certamente é mais grave que fazer ela desmaiar. Riel não consegue se livrar dessa, então em vez de negar, ela cai no chão e começa a chorar. Previsível, mas funciona, e leva apenas segundos para seus pais voltarem a cuidar dela. Irene não se dá ao trabalho de ficar por perto, ela sai do quarto e pede à sua serva que traga todos os convites que recebeu. Normalmente, ela tem que recusar qualquer tipo de evento por causa de Riel, mas agora ela não suporta ficar perto de sua família. E como ela vai encontrar um marido se nem sequer fez sua estreia na sociedade? Felizmente, tem um baile sendo realizado esta noite na mansão do Duque Jasmine. Irene decide comparecer, então envia sua criada para comprar vestidos novos. Ela escolhe um lindo vestido dourado, e pela primeira vez na vida, ela se sente bonita. Riel e seu pai vêm se despedir dela na frente da casa, surpresos com sua aparência glamourosa. Quando ouve que Irene vai a um baile, Riel fica desesperada e tenta impedir ela de ir, mas seu pai a segura. Talvez no fundo, ele sabe que sua filha mais velha merece uma chance de brilhar. Irene está realmente tentando, já que é preciso ter muita coragem para entrar sozinha em uma festa sem conhecer ninguém. Sua chegada é anunciada aos outros convidados, que sussurram enquanto ela entra. Como ela não tem frequentado muitos eventos, há muitos rumores sobre sua aparência e personalidade. Mas Irene surpreende a todos com sua beleza estonteante e a atitude de uma verdadeira dama. Ao passar pela anfitriã do baile, a Lady Jobim Jasmine lhe agradece por comparecer e elevar a reputação de sua pequena festa. Ela pede para Irene se juntar à sua mesa, o que é uma grande oportunidade para Irene. As outras damas estão todas muito curiosas sobre ela, e Irene é basicamente como o monstro do Lago Ness, já que quase ninguém a viu. A conversa então passa para um jovem mestre Christian, que de acordo com os rumores está procurando uma esposa neste banquete. Nenhuma das damas está interessada em casar com o filho ilegítimo, mesmo que ele herde o título e a fortuna de uma família muito prestigiada. Elas admitem que ele seria um candidato perfeito se não fosse um bastardo, e ouvir elas falando sobre Noel dessa forma faz Irene sentir empatia. As pessoas devem ter espalhado rumores sobre ela e Riel desse jeito em todas as festas que não puderam comparecer. Logo a música começa e os convidados decidem dançar, mas as festividades são interrompidas quando dois rapazes na pista de dança causam uma cena. Um deles, parecendo muito nobre e estoico, é Noel Christian, que imediatamente chama a atenção de Irene. O outro rapaz, que está claramente bêbado, está fazendo piada dele por ser um filho ilegítimo e chamando ele de todo tipo de nomes para tentar provocá-lo. Noel não se deixa levar pelas provocações, e eventualmente apenas se afasta depois de encará-lo. Os outros convidados assistem fascinados. Isso não vai ajudar sua reputação, mas pelo menos ele não entrou em uma briga. Irene fica enojada com a atitude dos outros convidados, então ela sai para respirar um pouco de ar fresco. Ela vê Noel sozinho no jardim e de alguma forma encontra coragem para se aproximar dele. Mas sua coragem acaba quando ela para na frente dele, sem saber o que dizer. Noel acha que ela está tentando passar, então ele dá um passo para o lado. De repente, Irene tenta consertar a situação e agarra seu braço, oferecendo sua ajuda. Bom, essa é uma maneira de fazer isso, mas Noel parece um pouco desconfortável. Primeiro, ele quer que ela solte seu paletó, o que é justo, então Irene se desculpa por seu comportamento repentino, e explica que ouviu os rumores sobre a condição de sua herança, enquanto ela também está procurando alguém para tirá-la de sua família. O jovem Duque Christian obviamente fica desconfiado, como qualquer um ficaria. Ele avisa que ser a esposa de um grande duque não é uma posição a ser considerada casualmente. Então, se não for por necessidade, ele pergunta se ela não está à procura de amor, tocando seu queixo para olhá-lo. Irene rapidamente se vira, deixando claras suas intenções. Ela não quer amor e não quer poder, então tudo de que precisa é um contrato de casamento formal e a chance de escapar de sua família. Algo em seus olhos deve ser convincente, pois ele parece acreditar em sua determinação. Mas Noel não sabe se pode confiar nela. Ele tem muitos inimigos que poderiam armar um plano justamente como esse, enviando uma garota inocente como isca para roubar sua herança. Então é natural que ele se sinta um pouco suspeito. Irene se apresenta formalmente como a primeira filha da família Chase, e insiste que não é nenhum tipo de espiã, e nem está brincando. Então ela o incentiva a investigá-lo o quanto quiser. Noel lhe dá um olhar intrigado, então ele pede desculpas por desrespeitá-la e depois se afasta.
Agora depende dele se vai dar um salto de fé ou rejeitá-la, e só o tempo dirá. No caminho de casa, Irene avista um prédio interessante e manda a carruagem parar. Ela coloca um manto e sai, entrando no que parece ser uma galeria. Como não pode confiar totalmente em uma proposta de casamento para tirá-la de lá, ela também planeja vender suas pinturas para ganhar um pouco de dinheiro, mas terá que fazer isso através de um intermediário e sem o conhecimento de sua família. Ela se aproxima do coordenador da galeria e entrega a ele uma de suas pinturas, pedindo que ele avalie. É uma peça que ela gosta muito, e ela trabalhou arduamente nela do início ao fim, sempre pintando em segredo sempre que tinha um raro momento sozinha. O homem elogia as formas de cor e a expressão da pintura, o que é um alívio para Irene. Ele lhe oferece 12 moedas de ouro, e encoraja ela a voltar com mais no futuro. Primeiro uma proposta e agora isso, a jovem senhorita Irene já está fazendo seus movimentos financeiros e não está indo mal para seus primeiros passos em direção à liberdade. Quando ela volta para casa naquela noite, a mansão parece deserta. Ela quase chega ao andar de cima, quando de repente Riel aparece das sombras como algum tipo de demônio. Enquanto isso, de volta à propriedade dos Christian, Noel levou Irene a sério e mandou seu servo conduzir uma investigação completa sobre seu passado. Foi difícil encontrar informações sobre ela, já que ela teve uma vida relativamente secreta. Além dos detalhes básicos, ele só sabe que seus colegas de academia não têm uma impressão muito boa dela. De volta à mansão dos Chase, Riel tem todo tipo de perguntas sobre por que Irene ficou fora até tão tarde, e pergunta se ela conseguiu algum interesse dos rapazes. Ela está claramente apenas com ciúmes, então Irene a ignora e tenta passar por ela, mas Riel segura seu braço e diz que ela mudou, perguntando se isso é tudo por causa de Boris. Ela até tem a coragem de dizer que Irene deveria agradecer a ela por revelar a verdadeira natureza de seu noivo, mas Irene a coloca em seu lugar, dizendo para Riel não usar sua saúde como uma arma, e dizendo que ela não tem nada a agradecer. Na manhã seguinte, chega uma carta para a senhorita Irene, mas sem o nome de quem enviou. Riel pega a criada olhando para ela e a toma dela, prometendo entregar a sua irmã. A criada ainda está convencida de que Riel é uma doce e inocente garotinha, então ela concorda. Mas quando Riel está sozinha, ela lê a carta com uma expressão preocupada antes de amassá-la com seu punho. No dia seguinte, o jovem Christian visita a mansão Chase, onde Riel está esperando para cumprimentá-lo com um sorriso. Acho que todos podemos perceber o que está acontecendo. Noel não faz ideia de quem ela é, e pergunta por que Irene não está lá para recebê-lo. Riel alega que ela estava ocupada, então ela se apresenta em seu lugar. Noel não pode deixar de pensar que elas são totalmente diferentes, considerando que são irmãs. Ela também fala muito mais que Irene, o que rapidamente o irrita. Depois de cobri-lo de elogios, Riel o convida para entrar e conhecer seus pais. Noel a segue com um grau de suspeita, afinal, Irene disse que queria fugir dessa casa, então ele sabe que tem uma chance dela nunca ter recebido a carta. Realmente seu pressentimento está correto, e Irene está sentada no andar de cima em seu quarto, se perguntando por que Noel nunca entrou em contato de novo. Esperando que tenha tido algum tipo de confusão. Ela pergunta à criada se alguma carta chegou para ela. A criada insiste que nenhuma carta foi enviada, o que é uma mentira descarada, e Irene percebe disso. Ela exige a verdade, até que a criada finalmente cede. Lá embaixo, Noel está sendo conduzido pela casa por Riel, que explica sua condição médica e como sua vida tem sido difícil até agora. Ele ainda não foi persuadido, e está procurando por Irene, não acreditando em todas as mentiras que sua irmã está inventando. Riel está realmente exagerando, tentando fazer parecer que Irene é uma simples interesseira social que nunca tem tempo para sua pobre irmã frágil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Riel desaparece por um momento para anunciar a chegada do jovem duque aos seus pais, dando a Noel uma chance de pegar uma criada e fazer algumas perguntas, e quem poderia dizer não à sua aparência? Poucos minutos depois, ele entra na sala de estar, sendo calorosamente cumprimentado pelo conde e sua esposa. Ele tenta perguntar sobre Irene, mas até seus pais parecem estar no esquema, e começam a falar sobre Riel. Parece que todos nesta casa são maus. Nesse ponto, Noel está verdadeiramente farto. Então ele interrompe o conde, anunciando que já falou com 5 criadas enquanto esperava. Sentindo perigo, Riel tenta puxar seu casaco, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Noel explica que nenhuma das criadas pôde lhe dizer o que Irene gosta, onde ela está ou até mesmo se ela já comeu. Então a família Chase está completamente negligenciando sua filha mais velha, ou eles nunca tiveram uma para começar. A essa altura, Irene descobre o plano e sabe que praticamente todos os membros da casa conspiraram contra ela para fazer com que este jovem duque bonito se apaixonasse por Riel. Ela corre furiosamente pela casa tentando encontrar sua irmã, esperando que sua última esperança ainda não tenha sido tirada. Ela chega à sala de estar, bem a tempo de ouvir Noel defendendo ela. Ele diz que sua família a tratou horrivelmente, e a filha deles deve estar miserável por ter sido tratada como uma pária por tanto tempo. Furioso, ele se levanta de repente para sair da sala e encontra Irene chorando do lado de fora da porta. Finalmente, eles se encontraram, e Noel não hesita,
puxando ela para um abraço apertado e dizendo para ela chorar o quanto quiser, pois de agora em diante, ele nunca deixará ao lado dela. Ter alguém em quem se apoiar pela primeira vez, quem vai confortá-la quando ela chora é totalmente novo para Irene, que sempre foi repreendida por sua mãe por chorar quando era jovem. Depois de um momento, ela se afasta de repente, envergonhada por ter abraçado ele por tanto tempo. Como se isso não bastasse, ela também deixou suas roupas todas molhadas com suas lágrimas. Ele não parece se importar, então Irene o leva ao seu quarto, pedindo desculpas por não ter conseguido encontrá-lo quando ele chegou. Mas de certa forma, é bom que tenha acontecido assim, pelo menos agora ele conhece as condições em que ela vive. Talvez agora ele acredite que ela realmente quer se casar. Noel a tranquiliza, dizendo que as coisas são iguais em sua própria família. Seu avô, o grande duque, o despreza, e por isso todos os servos e funcionários zombam dele. Assim, ele pode entender por que ela quer partir e promete ajudá-la a fugir. Não é a proposta mais romântica que do mundo, mas pelo menos ele concordou. Ele diz para ela chamá-lo de Noel a partir de agora, e pede permissão para chamá-la de Irene. Depois de voltar da propriedade dos Christian, Riel vem correndo para os aposentos da irmã. Irene avisa para ter cuidado, porque se ela desmaiar, ela não será a pessoa que a ajudará dessa vez. Riel está furiosa, e não tem ideia de como sua irmã poderia ter se envolvido com alguém de tão alto status quanto o jovem grão-duque. Irene responde calmamente, dizendo que eles estão mais próximos que ela imagina. E ela pode ficar com Boris se é esse tipo de cara que ela quer. Riel age como uma completa criança e perde totalmente a paciência. Parece que depois de todos esses anos sendo mimada e paparicada, ela não consegue lidar quando algo não sai do seu jeito. Os pais delas entram em seguida, prontos para exigir respostas da mais velha, mas, na hora certa Riel cai no chão, então em vez disso eles mandam os servos chamarem um médico. Irene recebe uma bronca séria de seus pais, que não fazem ideia do que fez ela agir assim. Eles acusam Noel de ser uma má influência, mas Irene os coloca em seu lugar. A única razão pela qual ela se tornou assim é por causa dos pais dela. E isso deve doer. Seu pai imediatamente esbofeteia, apenas provando seu ponto. Que tipo de pai pode bater em sua filha enquanto diz que tem sido um bom pai? E ele parece querer ir além, mas sua mãe o agarra e o leva para fora para se acalmar. Depois que todos saíram, Irene pode sentir a ardência do tapa queimando na sua bochecha, mas dessa vez ela não se sente tão exausta quanto antes, porque agora ela tem esperança, uma esperança chamada Noel. Mas na semana seguinte, ele não entra em contato com ela nem uma vez. Ela se pergunta se ele encontrou alguma dificuldade com seu avô, e deseja poder ajudá-lo. Então, uma criada lhe diz que ela foi convocada por sua mãe. Ela não explica o motivo, e aparentemente, Irene descobrirá quando chegar lá, o que é incrivelmente vago. Então Irene se prepara para mais uma repreensão, já que sua mãe sempre esteve do lado de Riel, e dessa vez provavelmente não será diferente. Mas quando ela desce, não é sua mãe, mas sim o patético Boris que está à espera dela. Ele tem um grande sorriso no rosto e a cumprimenta de braços abertos, como se não tivesse literalmente traído ela com sua irmã, que está bem ao lado dele. Essas pessoas dão nojo, e Irene tenta se afastar, mas Boris a segura e a puxa para um abraço. Ele se agarra a ela desesperadamente, tentando convencer ela de que tudo isso é apenas um grande mal-entendido. Irene o chuta na canela e ele cai de joelhos, pedindo desculpas por se comportar tão mal. Acho que implorar não vai consertar isso, e Irene se sente envergonhada só de olhar para ele. Riel incentiva ela a reconsiderar o casamento, mas Irene não cede. Ela diz que não tem sentimentos por ele, o que não é surpreendente considerando quão indigno ele parece agora. Toda a família fica chocada, mas antes que possam protestar, Noel aparece como um cavaleiro de armadura brilhante. Boris não tem chance contra um cavaleiro como Noel, mas ele tenta mesmo assim. Então ele agarra a gola de Noel e começa a gritar com ele, exigindo saber que tipo de relacionamento ele e Irene têm. Noel deixa bem claro que o relacionamento deles é especial, e até um idiota como Boris pode entender o que ele quer dizer com isso. Ele fica furioso, fazendo uma cena tão grande que até a mãe de Irene fica um pouco envergonhada. Talvez agora ela finalmente entenda por que sua filha não tem interesse no projeto de noivo. Riel tenta acalmá-lo, mas Boris a empurra. Ele não empurrou com muita força, mas de alguma forma ela acaba no chão, e de repente o conde entra correndo. Sua esposa leva Riel para longe, e então ele se volta para o rapaz. Boris pede desculpas por causar uma cena e tenta se explicar. Aparentemente ele enviou uma carta para Irene e nunca teve uma resposta, então ele veio pessoalmente. Bom, parece que as cartas estão desaparecendo de novo. Noel anuncia que tem algo a dizer ao conde, e convoca Irene a ficar para o seu lado. De repente, o pai e seu antigo noivo ficam chocados quando ela aceita a mão, mas não tão chocados quanto quando ele anuncia que Boris acumulou uma enorme dívida em nome da casa Chase. Ele tem usado o nome de Irene para contrair empréstimos. Agora, parece que ele só se aproximou dela desde o início por causa da fortuna de sua família, o que deve ser muito bem o caso. Então, o conde Chase fica furioso e o bane da mansão imediatamente, ordenando que ele nunca mais volte.
Boris culpa Noel por causar essa confusão e tenta dar um soco nele, mas por sorte o mordomo da família Christian intervém na hora certa para contê-lo, e a partir daí ele é arrastado para fora, chutando e gritando em desgraça. Agora, o Conde Chase está na posição constrangedora de ser grato a Noel. Se não fosse por ele, a reputação de sua família teria ido por água abaixo, então ele meio que murmura sua gratidão e depois entra, enquanto o jovem casal dá uma volta pelo jardim de mãos dadas. Ele diz para ela não se envergonhar, já que nada disso é culpa dela e ele não a julga por causa de sua família. Irene se sente tocada e diz que também quer ajudar com a família dele, mas para fazer isso, ela terá que conhecer o grande avô de quem tanto ouviu falar. Mais tarde naquela tarde, Riel visita seus pais na sala de estar para confortá-los sobre Irene. Mas claro que não é tão simples, e no fundo ela tem outro plano em mente. Ela diz ao pai que na verdade ela admira Christian, e que até confessou isso para Irene. Foi então que ela se aproximou dele de repente, e ela diz que foi assim que eles acabaram juntos. Então ela começa a chorar na hora certa, e alega que Irene está tirando o verdadeiro amor dela. Ela os manipula à vontade, e literalmente sorri por trás das costas deles. Assim, 2 semanas se passam desde a última visita dele. Irene finalmente recebe uma carta, indicando que uma data foi selecionada para seu encontro com os avós dele. Ele vem buscar ela em uma carruagem, tomando cuidado especial para ajudar ela a subir os degraus. Noel avisa que o grande duque foi avisado sobre sua chegada, mas seu avô nunca deu uma resposta, então isso pode ficar realmente constrangedor muito rápido. Eles chegam a uma propriedade incrivelmente luxuosa, o que intimida Irene imediatamente. Noel a tranquiliza dizendo que sua situação realmente não pode piorar, então ela não precisa se preocupar. Isso não é exatamente reconfortante, mas funciona para Irene. Ela entra com um sorriso, onde são recebidos por Tan, o mordomo da família Christian. Ele os adverte que o avô está silencioso e estoico como de costume, mas isso não abala Irene, que parece estar prestes a ir para a guerra. Noel brinca que seu avô não vai lhe morder, o que deixa Tan absolutamente chocado, já que aparentemente ele não é do tipo que conta piadas, ou pelo menos não era antes. Noel bate na porta uma vez e entra, encontrando seu avô sentado de costas para a janela, ignorando completamente seu neto e sua convidada, mesmo quando ela gagueja durante sua apresentação. Mas Irene tem uma ideia de gênio, e diz a Noel para esperar lá fora, garantindo que ela pode lidar com isso sozinha. Irene tem que jogar suas cartas corretamente, ela não pode ser muito direta ou parecerá insincera, mas agir com muito nervosismo também não funcionará. Então, ela decide esperar, mas não importa quanto tempo passe, ele se recusa a se virar. Eventualmente, Noel bate a porta dizendo para ela voltar, explicando que podem tentar novamente amanhã. Só quando a porta se fecha atrás deles é que o velho finalmente se vira. Não parece que eles terão muita sorte com ele amanhã, mas de qualquer forma, ela não desistirá tão cedo. E é bom que ela seja tão determinada, já que o Grão-Duque continuou mesmo no dia seguinte, e no outro dia, e no dia depois desse. Ela vem todos os dias por 2 semanas, e nenhuma vez o velho se vira. Irene começa a perder a confiança a essa altura. Como de costume, Noel vem buscá-la, enquanto ela se despede do Grão-Duque e promete voltar no dia seguinte, mas dessa vez o Duque fala, e ele diz para eles não voltarem mais. Até mesmo o som de sua voz faz Noel começar a tremer. Irene pega sua mão e vai diretamente contra a palavra dele, prometendo voltar no dia seguinte antes de se despedirem. Naquela noite, Irene concorda em fazer da próxima vez sua última tentativa, e eles podem desistir se nada acontecer. Quando ela chega em casa, ela entra e encontra o conde rasgando todas as suas pinturas. Ele diz que ela tem desrespeitado sua autoridade, tanto por se encontrar com Noel todos os dias quanto por desenhar quando foi dito para não fazer isso. Ele avisa que se ela fizer alguma dessas coisas de novo, ele não vai deixar passar. Irene fica a noite toda chorando sobre suas pinturas rasgadas. Na manhã seguinte, Noel percebe que algo aconteceu, mas ela garante que está tudo bem. Irene entra sozinha como de costume, dizendo ao Grão-Duque que hoje será a última vez que o visita. Ela esperava que eventualmente ele se virasse, mas admite que está se acostumando com as pessoas não se importando com ela. Ela confessa que está exausta, e determinada, ela nunca esperou que ele odiasse tanto Noel. Algumas lágrimas começam a aparecer nos seus olhos, quando finalmente o Duque se levanta. Ele se vira, mostrando seu rosto pela primeira vez, e pede para ela não chorar. Parece que ele tem um coração, e esse homem está longe de ser o Grão-Duque que Noel se lembra da sua infância. O homem perdeu todo e se recusou a aceitar a criança ilegítima que seu filho trouxe para casa. Mas no fim, a escolha do pai de Noel foi mantê-lo na família, então o Grão-Duque não teve voz nessa decisão, mas ele jurou nunca chamar Noel de neto, e ele nem mesmo queria olhar para ele. Até agora, tudo o que essas pessoas deram aos seus filhos foi trauma. Depois da morte do pai de Noel, o abismo entre ele e seu avô só aumentou, e então o irmão mais velho de Noel morreu, e mesmo assim ele se recusou a aceitá-lo. Mas ele deu a condição de casamento não para arruinar a vida de Noel, mas para impedi-lo de herdar uma posição que o colocaria em perigo daqueles gananciosos pelo poder. Mas quando Irene apareceu ele ficou chocado,
e pensou que ela só estava atrás da riqueza e poder de Noel. Mas vendo sua dedicação em comparecer todos os dias, ele percebeu que as intenções dela eram puras. Ele ainda não queria aceitá-la, mas ao ouvir seu discurso sobre solidão e ignorância, e ele não conseguiu mais ficar parado graças à sua consciência. Noel entra e encontra seu avô e a noiva se olhando. Mas ele entrou pois algo aconteceu, e é urgente. Ele atira da sala e pede desculpas pro seu avô, justo a tempo de um homem chegar. Noel o chama de irmão, e não quer ficar ali tempo suficiente para conversar, então ele apressa Irene para fora, passando pelo homem. Ela não entende que ele é, e acontece que ele não é mesmo seu irmão. Seu nome é Condiscardo, e ele é o primo de Noel. Então ele também é um herdeiro, basicamente o rival de Noel. Como ele tem um sangue aristocrático puro, muitas pessoas que apoiam Scardo em vez de Noel para herdar a posição de grão-duque. Noel não contou a ela porque não queria que ela soubesse o perigo de estar com ele. Ele pede desculpas por esconder a verdade e por assustá-la, mas Irene o cala de uma vez. Parece que ele ainda não percebeu que ela está com ele até o fim, não importa quantos inimigos os ameacem. No caminho de casa, eles discutem o próximo passo em seu caminho para o casamento. Se Irene quiser se libertar verdadeiramente de sua família, ela terá que cortar formalmente os laços com o conde, renunciando a todos os direitos à sua herança como filha mais velha da família Chase. Parece assustador, e de certa forma é mesmo, mas essa é a única maneira de garantir que eles não tenham mais controle sobre ela. Felizmente, Noel é muito prático, e a tranquiliza de que mesmo que se divorciem ele providenciará para que ela possa viver uma vida confortável sem o apoio de seus pais. Irene decide pensar sobre a decisão, e promete dar a ele uma resposta no dia seguinte. Quando ela entra em casa, ela sabe imediatamente que algo está errado, com as luzes todas acesas e seus pais esperando na porta. Ela se prepara para um tapa, mas sua mãe de repente corre até ela e a abraça. Será que eles finalmente mudaram de coração? É claro que não. Acontece que Riel inventou outra história, que faz parecer que Irene está usando Noel apenas por seu título, tentando se aproximar dele pelo bem de sua família. Irene está cansada demais para lutar, então tenta apenas ir para a cama. Quando ela pede ao pai para sair de seu caminho, ele levanta o punho para bater nela. Felizmente, sua esposa intervém e o impede. Mas Irene já teve o bastante, e ela não tem mais medo deles. Ela coloca todos em seu lugar, dizendo à sua família que está se casando por si mesma e por mais ninguém. Seu pai começa a caminhar em sua direção, então Irene fica assustada. Ela recua e está prestes a tropeçar no umbral da porta, quando de repente Noel aparece, bem na hora certa. Ele se posiciona ao lado dela, acusando o conde de ignorar sua outra filha, se importando apenas com Riel e nunca conseguindo enxergar através de suas mentiras. Irene é tão grata a ele por enfrentar seus pais que toma sua decisão naquele exato momento. Ali mesmo, ela declara sua intenção de se casar com ele e cortar todos os laços com sua família. Finalmente, e esse vai ser um verdadeiro ponto de virada para ela. Seus pais se afastam, completamente furiosos e enojados pela filha mais velha. Riel fica para trás para insultá-la, falando que ela abandonou os pais que lhe criaram por todos esses anos. Mas Irene retruca que eles a abandonaram primeiro. Riel então se vira para Noel e diz que se ele quer tanto título, ele deveria se casar com ela. O grão-duque diz o que todos gostariam, explicando que nunca poderia se casar com uma mulher mentirosa como Riel. Ele leva Irene de volta à sua mansão, onde Tan fica surpreso ao vê-la novamente. Ele leva Irene até um quarto de hóspedes, prometendo preparar um quarto permanente no dia seguinte. Irene desaba na cama assim que ele sai, exausta pelo cansaço emocional de combater sua família. Na manhã seguinte, ela é convocada pelo grão-duque, que pela primeira vez está caloroso e amigável. Noel explicou sua situação, o que parece ter amolecido o coração dele. Ele diz a ela para não se preocupar mais com ele, então se volta para seu neto. Parece que ele vai dizer algo, talvez tentar remendar a lacuna que criou entre eles por todos esses anos, mas então ele cede e muda de ideia. Realmente parecia bom demais para ser verdade, mas ainda é um passo na direção certa, e Irene está muito grata por ele ter decidido aceitá-la, mesmo que dessa maneira tímida. Depois desse momento tocante, eles passam para os negócios, redigindo o contrato de casamento. Eles estabelecem algumas regras básicas para definir seu relacionamento, e a primeira é que eles devem permanecer casados por pelo menos 2 anos para evitar suspeitas. Se eles se divorciarem depois desse período, Noel concorda em enviar a ela 500 moedas de ouro pelos próximos 90 anos. Isso é uma quantidade insana de dinheiro, e essas são todas as condições de Noel. Irene não tem nenhuma, então eles assinam um contrato e o mantêm escondido no canto da biblioteca de Noel. Ele é completamente selado com 5 feitiços diferentes, e requer uma senha especial escolhida por Irene para ser aberto. Agora, o próximo passo é anunciar seu casamento para a sociedade em geral. Noel planejava fazer isso no aniversário da dinastia Christian, que acontecerá no próximo mês. Irene está um pouco sobrecarregada com a ideia de todos aqueles nobres e parentes presentes para o anúncio, mas sabe que é a única maneira.
Eles provavelmente não conseguirão permissão da família Chase para o casamento, e se os oponentes políticos de Noel descobrirem, eles tentarão impedi-lo. Anunciar seu noivado em um ambiente tão sofisticado garantirá que a notícia se espalhe, e depois disso ninguém poderá lhes impedir. Isso coloca Irene em uma posição perigosa, mas ela não está preocupada, confiando demais em Noel para estar assustada. Pelo menos era o que ela pensava até aquela noite, quando ela se senta à janela para desenhar e sem querer o vê se encontrando secretamente sob o luar. Ela pode ver que pelo cabelo prateado e a expressão carrancuda no rosto dele que ele está falando com Scardo, o primo ardiloso dele. Enquanto tenta ouvir a conversa deles, ela deixa cair seu caderno de esboços, o que chama a atenção de Scardo, e ele se vira bem na hora em que ela se abaixa abaixo da janela. Quando ela espreita por cima do parapeito, os dois já desapareceram. Mas ela não quer ser pega mais tarde, caso alguém encontre seu caderno de esboços. Então Irene sai apressada de seu quarto e abre a porta, justo quando Noel estava prestes a bater. Ele devolve o caderno de esboços e basicamente diz a ela que foi bastante óbvio pela janela, e tanto ele quanto Scardo sabiam que ela estava observando eles. Irene não é a espiã mais sutil, mas a mente de Noel está em outro lugar. Parece que Scardo conseguiu lhe atingir durante a conversa no jardim, e agora ele está bem inseguro sobre o relacionamento deles. Mas Irene o tranquiliza dizendo que não tem planos de fugir, e provavelmente ela precisa mais dele que ele dela, e além disso ela não gostaria de estar com mais ninguém. Bom, talvez ela não seja sutil, mas ainda é bastante persuasiva. Na manhã seguinte, Noel não consegue tirar as palavras dela da cabeça, ele ainda está corado quando Tan entra com o trabalho do dia. Ele também entrega uma carta, e um convite chegou do Duque Jasmine, a família que organizou o baile onde ele conheceu Irene. Quando Irene acorda no dia seguinte, ela se sente mais descansada que nunca. Agora que escapou dos Chase, ela não precisa mais acordar toda hora para verificar como está Riel, então não é de se admirar que ela esteja dormindo bem. Uma criada chega para entregar água para que ela possa se lavar por ordem do Visconde. Acontece que o jovem que parecia ser um mordomo não é mordomo de jeito nenhum, mas sim o secretário de Noel e um verdadeiro Visconde, o Visconde Tom Essan. Irene não sabe muito sobre a família Essan, além do fato de serem extremamente ricos e muito poderosos. A criada está prestes a avisar a Noel que Irene acordou, mas ela decide ir ver ele por conta própria. A propriedade já está cheia de agitação, todos estão reunidos em torno de uma pintura de um artista famoso que está sendo exibida no corredor. Sua curiosidade é aguçada, então Irene se aproxima para ouvir a discussão sobre que estações a pintura está retratando. Irene intervém para ajudar, dando uma olhada mais de perto na imagem. Os empregados e criadas não esperam muito de uma garota sem treinamento clássico, mas Irene afirma com confiança a ordem exata em que as estações são pintadas. Ela até sabe o nome do artista, e que essa pintura foi feita em memória a um amante que morreu. Ela explica que é por isso que as estações parecem não seguir a realidade, porque a paisagem retratada na verdade não é real. Irene já viu esta pintura antes uma vez quando ela apareceu na mansão da família Chase. Noel chega, bem na hora de confirmar sua teoria. Os funcionários ficam chocados, já que eles nunca viram seu jovem mestre tão doce e gentil quanto ele está perto de Irene. Ele a leva para um espaço próximo para conversarem em particular, e até ajusta seus passos aos dela para não andar rápido demais. Então eles acabam em uma linda estufa, completamente sozinhos entre as flores. Ele pergunta sobre a pintura e se por acaso ela se interessa por arte. Ela diz que sim, então ele desliza o convite de Jasmine. Eles estão organizando uma exposição para apoiar artistas pobres, e Noel sugere que eles compareçam juntos, ficando um pouco corado. Ele perde parte da coragem quando ela não responde, mas de repente Irene salta da cadeira e declara que gostaria muito de ir com ele, como se fossem do ensino médio. A exposição é daqui a uma semana, então Noel se oferece para comprar um vestido novo para ela se preparar. Irene dá uma olhada em seu armário, mas nada é adequado para uma exposição. Essa será a primeira vez que ela comparece a um evento público com ele, então ela precisa estar bem vestida. Irene pega um pouco do dinheiro que ganhou vendendo sua pintura e sai para comprar um vestido por conta própria. Ela já está saindo, quando o Grão-Duque a surpreende no corredor. Ele fica surpreso ao vê-la saindo sem escolta, então se oferece para acompanhá-la. Isso pode ficar desconfortável, mas pelo menos eles estão se aproximando. Enquanto isso, Tan está lutando com todas as mudanças que a chegada de Irene trouxe. Ele nota que desde que ela chamou Noel de fofo, ele tem agido de maneira estranha, e agora o Grão-Duque, que nem olhava para ela por 2 semanas, está pedindo um para levá-la para comprar vestidos. Ele manda trazer uma carruagem, e pouco depois o Grão-Duque está ajudando Irene a subir os degraus, assim como seu neto fazia. Ela explica que quer comprar um vestido para a exposição, então ele a deixa em uma loja grande e elegante, saindo para cuidar de alguns assuntos pessoais. A assistente da loja está bem disposta a ajudá-la, até ouvir seu orçamento. Então ela assume que Irene não é uma cliente rica, o que significa que não vale seu tempo. Então, ela lhe entrega o livro de opções de design e rapidamente passa para o próximo cliente. Enquanto Irene olha os designs, os outros clientes a desprezam, se perguntando se ela é apenas de uma família menor já que veio sem escolta.
Uma delas até derrama uma bebida em cima dela e começa a rir com o namorado, dizendo que não é grande coisa porque o vestido dela parece bem velho. Esperem até descobrirem de que família ela é. Então Irene suporta a humilhação em silêncio, enquanto a garota menciona que é da família Rose, que ironicamente prestou homenagens recentes à família Chase. A garota está ficando irritada que Irene não lhe responde, mas ela não quer revelar sua identidade, já que a palavra chegaria aos seus pais e acabaria sendo uma confusão. Então, em vez disso, ela se levanta e se afasta, dizendo à garota para não se preocupar. Mas a dama não leva isso bem de jeito nenhum e se sente desrespeitada. Então ela agarra Irene e levanta a mão, mirando para dar um tapa nela. Geralmente, esse é o momento em que Noel apareceria, mas hoje a tarefa é assumida pelo seu avô, com olhos ardendo de raiva. Todos na loja ficam imediatamente em silêncio. É claro que todos o reconhecem, e no começo eles estão confusos sobre o motivo pro Grão-Duque Christian aparecer em uma loja de vestidos aleatória. Ele manda os assistentes da loja buscarem uma toalha para Irene, e depois se volta para a filha da família Rose. Ele está furioso, enquanto a garota parece absolutamente aterrorizada. Mas em vez de deixá-la receber o que merece, Irene intervém e garante a ele que está tudo bem. Ela mesma lida com a situação e dá à garota uma lição de moral. Ela recebe um pedido de desculpas, mas isso não a faz se sentir bem, já que se o Grão-Duque não tivesse aparecido ela teria apenas levado um tapa e teria que suportar a dor sozinha. Depois desse tumulto todo, ela não tem mais desejo de comprar um vestido nessa loja, então eles começam a sair. A assistente da loja tenta pará-los, mas o homem deixa claro que eles não visitarão esse estabelecimento de novo. Isso não vai ser bom para os negócios, mas, mais importante, Irene ainda não tem um vestido. O Duque parece muito preocupado com sua nora durante a viagem de carruagem para casa. Ele diz que no futuro ela sempre deve contar a ele quando coisas assim acontecerem. Ele entrega a ela uma pequena caixa bonita com 2 anéis combinando, sendo um para ela e o outro para Noel. Ele queria fazer algo para marcar sua primeira saída juntos, mas se ele desse a Noel ele não aceitaria. Então, ele pede a Irene para entregar o segundo anel. Irene não consegue ficar quieta, e ela não conhece toda a história entre o Duque e o Príncipe, mas ela sabe que Noel passou por muitas desilusões, e receber algo assim agora poderia ser um pouco doloroso. Mesmo assim, ela promete fazer o melhor para transmitir a gentileza do Grão-Duque. Irene sabe melhor que ninguém como é ter uma relação difícil com alguém família. Qualquer um ficaria confuso se uma madrasta malvada de repente começasse a dar presentes assim que conseguisse um namorado. Irene quer evitar o mesmo sofrimento emocional para Noel, e o Duque percebe que ela está certa, então ele se desculpa por tentar se adiantar com Noel. Quando chegam de volta à propriedade, ela agradece a ele por sua ajuda e companhia. Ela está indo para a cama, quando de repente encontra uma grande caixa azul com uma fita no topo de sua cama. Dentro está um lindo vestido azul, sem dúvidas pelo menos 2 vezes mais caro do que ela poderia pagar. Ela experimenta, e as criadas dizem que foi deixado por Noel pouco antes dela chegar. Então, Irene pega a caixa dos anéis e corre atrás dele, sem se dar ao trabalho de trocar de vestido. E ela o alcança no corredor bem antes de seu escritório. O momento mágico é interrompido pelo som dela ofegante, porque ela literalmente correu por toda a mansão para encontrá-lo. Ela agradece pelo vestido, e Noel diz que ele a cai muito bem. Ele vê a caixa dos anéis e de repente ela fica nervosa, se perguntando se ele não pode se sentir desconfortável com o presente e começar a evitá-la. Mas reunindo coragem, Irene apresenta os anéis, dizendo que o Grão-Duque queria que eles os usassem na exposição. Noel fica em silêncio por um momento, então Irene o tranquiliza, dizendo que não precisam usar se ele não quiser. Ele pede a opinião dela, e Irene admite que acha que seria bom usá-los juntos, mas ele ainda fica confuso. De qualquer forma, ele pede para ela colocar o anel nele, lhes dando a chance de ficarem muito próximos. Quando Irene olha para cima, eles dois estão tão perto que ela pensa que seu coração pode explodir. Então, ele pede sua mão e coloca o anel nela também. Do outro lado da cidade, outra pessoa também está lutando para respirar. É Riel, que está realmente lutando com sua doença pela primeira vez. As criadas não são tão boas em lidar com ela quanto Irene costumava ser, então ela fica cada vez mais frustrada e mal-humorada à medida que sua condição piora. Curiosamente, as criadas também sentem falta de Irene, o que é meio engraçado. Ela sempre foi calma e madura, ficando ainda mais claro como Riel é. Enquanto se esconde nas sombras, ela ouve uma das criadas dizer que sua verdadeira personalidade finalmente se revelou. Então elas desejam poder ir embora também, assim como Irene fez. Riel repentinamente aparece, sorrindo o máximo possível para fingir que não ouviu nada. Ela vê uma pilha de cartas nas mãos delas endereçadas à Lady Irene, sendo guardadas até que possam ser enviadas a ela. Riel exige que as entreguem, mas a criada se recusa, então ela esbofeteia com força. Pelo visto todos na mansão recorrem à violência no primeiro sinal de problema, realmente uma completa psicopata. Riel então começa a agir de maneira doce novamente, alegando que está passando por um momento difícil por causa da ausência da irmã. A criada não tem escolha senão entregar as cartas, revelando um convite para a mansão Jasmine para a exposição,
e já dá pra ver onde isso vai dar. Irene, que não tem ideia o que lhe espera na exposição, veste seu elegante vestido, que complementa perfeitamente o traje de Noel. Eles são o par perfeito. Então Noel a conduz à carruagem com todo o seu cuidado, mas Irene não consegue relaxar completamente. Essa é a primeira saída deles juntos, então ela tem que se portar bem. Justo antes de sua carruagem partir, o Duque vê o anel no dedo de Noel, e com um sorriso caloroso, diz para eles terem cuidado e se despede. Acho que isso significou muito para ele. O casal parece sentimental essa noite, já que a caminho da exposição eles falam sobre como são gratos por terem um ao outro. Se não fosse por Irene, Noel já teria fugido, e graças a ela, ele tem a força para continuar. De repente ele gagueja, e diz que não quer deixá-la desconfortável, mas Irene o interrompe e se adianta, dizendo que está tão feliz quanto ele. Justo nesse momento, a carruagem passa por cima de uma pedra e Irene quase cai, mas Noel está lá para segurá-la. Só que demora um pouco até ele se lembrar de soltá-la. Depois disso, Noel fica escondendo o rosto, mas Irene está radiante de alegria. Eles logo chegam à mansão Jasmine onde a dona da casa vem recebê-los. Ela parece muito animada por ter descoberto eles como um casal, mas promete não causar nenhum alarde no evento. Não parece que ela não vai manter essa promessa. Antes de entrar, Noel admite que sua visão não é das melhores, então ele pede que ela explique as obras enquanto caminham, mas talvez seja apenas uma desculpa estratégica. Irene cumpre sua promessa e o guia pela história e inspiração de todas as pinturas, lhes dando a chance perfeita de se conectar, aproveitando a oportunidade de passar tempo juntos em público. Bom, até que Riel aparece. Como de costume, Riel é muito boa em interpretar o papel de irmã doce e inocente. Ela faz um comentário sobre o vestido de Irene e estende a mão para ela. Antes que possam se tocar, Noel agarra seu pulso, mas é exatamente isso que Riel quer. Riel fica encantada por ter a chance de ameaçá-lo, especialmente com tantas pessoas ao redor. Sua reputação não pode arcar com mais rumores, então ela quer ver o que acontece se ele for visto sendo agressivo com uma garota que tem uma condição de saúde. Irene também não quer causar uma cena, mas se recusa a recuar e fugir. Ela pede à irmã para saírem e conversarem em particular, deixando Noel lá dentro por um momento. Riel também pede que seus guarda-costas saiam, mas eles se recusam, já que estão sob ordens estritas do conde para proteger ela a todo custo. Então, como a maníaca que é, Riel pega uma das espadas deles e a coloca contra o próprio pescoço, exigindo que saiam. Depois ela mantém a espada consigo, e pergunta a Irene se quer que ela morra. Riel começa a chorar, confessando o quanto se sente exausta sem sua antiga guardiã por perto para cuidar dela. Os servos todos a desprezam e seu corpo está mais fraco que nunca. Ela implora para Irene voltar, ou senão ela será miserável. Agora ela está tentando fazer Irene se sentir culpada. Ela fica cada vez mais desesperada, mas mantendo sua posição, Irene lembra a ela que cortou laços com a família. Ela não pode ser intimidada a se submeter, e se recusa a voltar para casa. Riel joga a espada no chão, perguntando por que Irene pode ser tão arrogante quando ela já estaria morta se não fosse por sua família. Ela não entende o que isso significa, e Riel se recusa a elaborar. Tudo o que ela diz é que Irene se arrependerá de suas ações, e que Noel acabará lhe abandonando depois que ela cumprir seu propósito. Irene finge que as palavras de Riel não a ferem, mas quando ela se afasta, elas ainda estão ecoando em sua cabeça. Ela volta à exposição para ouvir as pessoas fofocando sobre Noel, falando que ninguém se casaria com um cara como ele. É por isso que ela tem que tirar Riel de sua mente, pois Noel ainda precisa dela, e mais importante, ela precisa dele. Autossuficiente para todos ouvirem, ela chama seu nome e caminha até ele, pedindo desculpas por fazer ele esperar. Então ela o toma pelo braço, ouvindo os rumores se espalharem como um fogo selvagem ao redor deles. Acho que se Riel os visse assim, ela desmaiaria de verdade. Depois sua primeira aparição pública como casal, os inimigos de Noel estão desconcertados. Eles querem agir contra Irene, mas estão preocupados em desagradar o Grão-Duque, já que agora todos sabem o quanto ele a favorece. Eles pedem mais informações ao Conde Scardo, mas ele não sabe muito. Ele não percebeu que o relacionamento dela com Noel estava ficando sério, e além disso, ninguém esperava que o Grão-Duque teria tanta simpatia por ela, o que é um grande problema para o lado deles. Bom, 23 anos atrás, antes mesmo de Noel e Irene nascerem, houve uma grande revolta e o imperador foi deposto. Ele foi substituído por outra pessoa, mas ele é basicamente um fantoche. Realmente, a família Christian é considerada bem mais poderosa que a família imperial. Então, ser o grande duque é ser o homem mais poderoso do império. É por isso que essas pessoas estão tão desesperadas para não deixar Noel assumir a posição. Enquanto conspiram contra ele, a propriedade Christian está ocupada, se preparando para seu 70º aniversário. O evento está apenas a uma semana de distância, então todos estão estressados, todos exceto Irene, que tem todo o tempo do mundo e nada com o que se ocupar. Ela quer ver Noel, mas como há tantas pessoas visitando a mansão nesses dias, ela decide se disfarçar de criada, para que ninguém descubra que ela está morando lá. No momento em que ela sai do quarto, ela ouve alguns homens falando sobre ela.
Já há rumores circulando de que ela está hospedada na propriedade Christian, então, quando ela sai disfarçada de criada, eles a reconhecem imediatamente. Eles começam a gritar, tentando fazer com que ela se vire, mas Irene continua andando. Infelizmente quem vem em seu socorro é Scardo, que mantém a farsa dela. Ele a leva para um lugar isolado no jardim, e pergunta se ela pode fazer um favor em troca da sua ajuda. Mas Irene se recusar e os sentidos de noivo de Noel devem ter formigado, porque ele chega logo depois parecendo furioso. Ele pega a mão de Irene e imediatamente a afasta de Scardo, perguntando que negócios ele tem com sua noiva. Ele deixa sua posição muito clara para Scardo, e se afasta puxando Irene com ele. Se alguém os vir agora, será óbvio quem ela é, e embora esteja claramente irritado, ele segura a mão dela com cuidado até que estejam em um espaço tranquilo o suficiente para conversar. Noel está frustrado, foi Scardo quem lhe ajudou, e nunca é bom estar em dívida com seus inimigos. Ele avisa que seu primo é incrivelmente perigoso, e pede para ela nunca se aproximar dele. Ele pode perceber que ela se sente culpada e começa a confortar ela sobre a situação. Ele pode ler ela tão bem como um livro, o que lhe deixa nervosa. Então, do nada ela lembra ele de que o relacionamento deles é baseado apenas em um contrato. Noel obviamente não gosta de ouvir isso, mas tenta acompanhar o humor dela e se lembra de não se deixar levar. Ele a leva para seu escritório para discutir o aniversário que se aproxima, e até faz um café para ela. O plano é anunciar o casamento no banquete e atrair o máximo de atenção possível. Primeiro eles precisam da aprovação do Grão-Duque, mas Noel se sente confiante, então planeja fazer isso por conta própria. Ele também decidiu trocar a criada de Irene, o que ela concorda sem hesitação. Mas acontece que essa não é uma criada comum e a dama esperando por Irene do lado de fora de seu quarto é provavelmente o personagem mais assustador até agora. Seu nome é Luziel, e apesar de sua aparência aterrorizante, ela é meio fofa. Ela fica completamente surpresa, já que Irene é a primeira pessoa que não perguntou sobre sua cicatriz. A única coisa que desperta o interesse dela é a estranha espada presa ao seu uniforme de criada. Ela provavelmente deveria estar vestindo armadura, mas aparentemente Noel pediu para ela esconder suas habilidades tanto quanto possível. Sua armadura está escondida sob o uniforme de criada, e ninguém além de Tan e Noel sabe que ela é na verdade uma criada de batalha. Enquanto Irene e Luz estão se conhecendo, Noel adquiriu uma pintura que seu avô aparentemente gostava. Ele espera que se der ao Duque um presente, ele possa estar mais inclinado a aceitar a proposta de casamento. Noel sente nervosismo apenas por estar parado à porta, o que lhe traz de volta as muitas memórias dolorosas de ser ignorado quando criança. Mas dessa vez, seu avô responde e o convida para entrar. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Coração Frágil.